Graça e paz, povo de Deus. Oh, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, toda a majestade. Nos foi dada a incumbência de trazer para toda a igreja este conteúdo que nós consideramos como um dos mais importantes e relevantes para o nosso conhecimento e entendimento a respeito da fé. Que você possa absorver com grande intensidade, guardar, para os alunos do VCP, considerem como conteúdo e matéria já dada. Então anotem tudo que vocês puderem anotar, absorvam tudo que vocês puderem absorver. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa no grupo. Mas o nosso pastor pediu isso, seria um conteúdo que seria dado dentro do VCP. Né? Às terça-feira nós temos o nosso curso de VCP. Entretanto, quando eu estava falando aquilo que o Senhor me revelara e passar a respeito de a oração do Pai Nosso, Reino, Intimidade e Propósito, o pastor assim, bom seria que toda a igreja pudesse ouvir esse conteúdo. Daí então foi decidido que nós não traríamos esse conteúdo dentro do VCP, mas para toda a igreja, numa série de 2 palavras liberada, que a gente considera hoje e no próximo domingo também. A gente vai tentar ser sucinto, vai resumir algumas coisas. Eu vou trazer um pouco mais de aprofundamento nele dentro do VCP, mas já tome como matéria dada, tá? E eu quero que você hoje se deleite naquilo que o Senhor quer falar contigo, porque eu considero uma palavra do coração dele para os nossos corações. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, me ajuda aí, Jorge, tem alguns que não trouxeram. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 5 até o 13. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Amém? Deixa eu ler aqui. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, atente a essa palavra, tá? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, algumas versões, e fechando a tua porta, orará o teu Pai que está em secreto. Anotem isso daí também. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vós mesmo pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você redobrasse a sua atenção neste momento. No versículo 5 que nós lemos então o Senhor chamando para alguns fariseus de hipócritas. Porque eles oravam nas ruas, oravam no meio das multidões, no meio do cenáculo tão alto, para que eles pudessem ser vistos e ouvidos por aquelas pessoas que passavam ou estavam ali. E é interessante que o Senhor diz assim, que no versículo 5, que em verdade, estes já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. A palavra hipócrita, ela vem do grego.
tá? E significa hipócrites, que tem significado a definição de ser um ator, um impostor, alguém fingido. Seria o hipócrita ou hipocrisia. E interessante quando você tem esse entendimento do que representa mais claramente a palavra hipócrita, a gente consegue observar que a atitude desses homens, que eles buscavam, na verdade, era reconhecimento humano. Então usavam o nome de Deus, ou relacionamento com Deus, para obter um reconhecimento humano, para obter holofotes, para obter aplausos, conseguir fama. É interessante que a conotação que o Senhor dá para essas pessoas, ou para esse nível de relacionamento, ele trata isso como um relacionamento fingido, como um impostor de um relacionamento com ele. Ele trata esse relacionamento como alguém que atua em favor ou trabalha em favor da sua própria causa. E o mais interessante que eu aprendo dentro desse primeiro versículo, o que Deus, escute uma coisa, o mais importante para Deus do que o reconhecimento é o serviço. Nós estamos vivendo numa geração não diferente do que nós acabamos de ler desses tempos, e de que o reconhecimento se tornou mais importante do que o serviço. E simples e tão somente um título, um reconhecimento, uma medalha, uma gravura de uma exposição de algo que foi feito, ela não define, não declara verdadeiramente a causa e o propósito daquilo que foi realizado. A grande verdade é que o que Deus está mais interessado não é o que nós fazemos, mas a intenção daquilo que é feito. Vou repetir. O que Deus mais está interessado não é do que nós fazemos, mas a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Porque não adianta ser um grande orador, um grande cantor, você cantar maravilhosamente, sendo que o teu relacionamento, você busca o holofote para si e o brilho para si. A Bíblia diz, escute, que os 3 magos que estavam aguardando um sinal do nascimento de Jesus, eles obtêm este sinal, e esse sinal se dava de uma estrela que vinha do Oriente para o próprio Ocidente em si, melhor, do Ocidente para o Oriente em si, e eles seguiam essa estrela. E quando eles chegam até onde essa estrela, vão seguindo a estrela, e a estrela para em Belém, em cima de uma estrebaria, e quando ela para ali, se fixa ali, de repente eles olham, identificam que ali era o lugar do nascimento do Messias. E quando eles estão olhando e se aproximando desse local, a estrela apaga. E a primeira coisa que eu entendo é que quando, escute, o meu papel é conduzir todo o direcionamento, orientação, tudo que eu faço tem o propósito de levar pessoas ao encontro do Cristo. E em dado momento que o nome do Senhor é revelado, é manifesto, ele se manifesta através de algo ou de alguém, eu entendo que o meu papel se deixa de ser feito e então eu estou com o papel cumprido, porque no momento que o Senhor aparece, eu preciso desaparecer. Porque quando o Senhor aparece, só Ele pode brilhar. Porque quando Ele surge, só Ele pode resplandecer. Porque quando Ele se faz presente, a honra, a glória, o poder e o domínio é dele. Nós somos simples e tão meramente canais para conduzir a glória dele, a manifestação dele. Então, mais importante do aquilo que para que eu estou fazendo, é mais importante de como eu estou fazendo, a intenção do que eu estou fazendo, do propósito que eu estou fazendo.
Porque a nossa adoração, a nossa atitude, o nosso comportamento, ele precisa se dar em estabelecer o nome do Senhor. Mais importante do que ele pode fazer dentro de um relacionamento é quem ele é e quem ele quer se revelar dentro desse relacionamento. A Bíblia diz que nós olhamos o estereótipo. E às vezes aplaudimos o estereótipo. E às vezes reconhecemos a capacidade. Mas nós esquecemos de que a capacidade, o estereótipo, ele tem simples e uma função. Que o Senhor cresça. E nós possamos diminuir. Que ele apareça. Nós venhamos desaparecer. Samuel olha para Abinadab, bonito, forte, alto, disse: estou diante do novo rei de Israel. Ele disse: não, você olha o estereótipo, você olha o exterior, mas eu, Senhor, olho o coração, a intenção. Salomão vai dizer que sobre tudo que nós devemos guardar, Provérbios 3, 4. Temos que guardar o nosso coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E uma das coisas que nós precisamos guardar, quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente, da nossa mente. Sobre tudo que nós devemos guardar é reconhecimento que ele é e nós não somos. É reconhecer a autoridade e o poderio daquele que nós não temos. Nós somos somente investidos da autoridade, da glória dele, para que o nome dele seja glorificado. O mais importante não é o que nós fazemos, mas o propósito e a intenção daquilo que nós fazemos. Porque ela revela um nível de maturidade, de relacionamento que nós temos com Deus. Eu já falei que quanto maior é a proximidade que nós temos de Deus, maior é a revelação. Quanto maior for a intimidade que você tiver com Deus, maior vai ser os segredos revelados. Eu já falei aqui algumas vezes que o Senhor não tinha um grupo de 500, ele não tinha só um grupo de 12, ele começa com um grupo de 500, desse 500, um grupo de 70, desses 70, um grupo de 12, desses 12, um grupo de 3, desses 3, sobressai um. Eu estou dizendo que os 70 viram e ouviram coisas que os 500 não viram e ouviram. Eu estou falando de que um relacionamento mais estreitado entre de 12 homens viram e ouviram coisas que os 70 não ouviram. Eu estou falando de um relacionamento mais estreitado de 3 discípulos, pelo Tiago e João, que viram e ouviram coisas que os demais não viram. No Monte da Transfiguração, quando eles virem a glória do Senhor é revelada. Eu estou falando que no meio desses 3, um se coloca à disposição de dizer: eu quero ter uma intimidade, eu quero ter uma revelação, eu quero estreitar meu relacionamento contigo. E a Bíblia diz que o único ali, no último dia de comunhão, de reunião, estava sentado à mesa, e o Senhor diz que um daqueles que estavam entre eles, dos 12, iria o trair. E cada um começa a perguntar: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor? E a Bíblia diz que João inclina a cabeça sobre o ombro de Jesus e pergunta: sou eu, Senhor? Ele disse: aquele que eu der o bocado molhado, esse é de me trair. Eu estou dizendo que só João teve a revelação de quem seria antecipadamente o traidor. Porque quanto maior é o nível de relacionamento que nós temos com ele, maior é a revelação, a presença, a intimidade que o Senhor quer expor através deste relacionamento. Quando você tem esse entendimento de relacionamento, você entende que o sucesso não é o quanto de dinheiro você carrega. Que o sucesso não está no quanto de reconhecimento humano você tem. Que o sucesso não se dá no quanto de coisas você acaba milhando e trazendo para a tua vida.
O sucesso está no quanto de Deus você tem carregado na sua caminhada. Quantos entendem isso? A Bíblia fala em Daniel 11:32 que aos violadores do concerto ou da aliança, o Senhor os confundirá, mas aqueles que conhecem seu Deus se esforçarão e farão proeza. Relacionamento com Deus requer esforço. Relacionamento com Deus requer dedicação. Relacionamento com Deus requer prioridades. Relacionamento com Deus requer um entendimento perfeito, não daquilo que Ele pode fazer, mas daquilo que Ele é na minha vida. E do que pode fazer através da minha vida. É por isso que ele termina dizendo, ei, o sucesso se dá no quanto de Deus você conhece. No quanto de Deus tem se revelado. No quanto de Deus você tem carregado no teu dia a dia. E é aqui que ele traz essa exposição, que este relacionamento é um relacionamento fingido. E aí então o Senhor começa a direcionar através do sermão do monte, porque isso não era um apanhado, um entendimento, não é uma informação exclusiva daqueles que estavam ali, dos discípulos em si, mas para a igreja que viria. Nós estamos falando de características, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele fala da natureza do cidadão do reino de Deus, como o cidadão olha, como o cidadão fala, como o cidadão se comporta, como o cidadão se comporta, ou a atitude desse cidadão do reino quando é afetado. Como ele recebe o elogio, como é a oferta que ele oferece, como que é o nível de liberar perdão, o nível de tolerância que ele deve ter. Mas uma coisa, ela fica muito bem clara na oração do Pai Nosso, que é o estreitar a intimidade desse relacionamento que nos leva a viver um reino de Deus perfeito na terra. Onde as minhas ações são movidas ou são direcionadas, onde as minhas atitudes, elas revelam o reino de Deus através da minha vida. E aí então o Senhor começa a direcionar aquele povo a respeito de reino. E a única forma de você entrar no reino, ser cidadão desse reino, ela se estabelece através do relacionamento que você tem com Deus. E escute uma coisa. A gente precisa muito, redobrar sua atenção, porque a gente precisa muito diferenciar isso. Oração, ela é a porta para o relacionamento com Deus. Todavia, eu entendo que oração, ela é um diálogo entre mim e Deus, entre você e Deus. Eu atravessar dessa porta, porque mais importante do que ele pode fazer é aquilo que ele vem a falar, revelar, se mostrar dentro desse relacionamento. A oração, ela tem um propósito de nos levar a um relacionamento de intimidade, porque não existe nenhuma forma de você se relacionar com alguém sem que seja realmente dentro de um diálogo. Dentro daquilo que você está conversando. E o mais interessante é isso que o Senhor quer nos mostrar a respeito da oração do Pai Nosso. Quais são as intenções da sua conversa com Deus? Qual é a intenção do teu relacionamento com Deus? O que você está buscando com essa conversa? O que você está requerendo para esse nível de relacionamento com Ele? O que você está, qual é a intenção daquilo que você está buscando em oração? Porque para Deus Ele sabe o que para você é mais importante. E a Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, lá vai estar o nosso tesouro. O que é mais importante dentro deste relacionamento para mim e para você, essa é uma grande verdade. Um grande entendimento que nós precisamos trazer na nossa caminhada cristã. O que Ele pode fazer ao teu favor, ou o que Ele pode ser a teu favor. Essa é a verdade. E aí ele então ele dá um direcionamento
nós valorizamos que a presença dele é mais importante. Lá no passado, alguém começa a dizer, não, eu não vou para o templo, eu não vou para a igreja, pastor, porque nem de longe é o templo que Salomão edificara, nem de longe. O templo de Salomão era pedras preciosas, era um ouro, pratas em tudo. E aí Deus levanta um profeta naquela época e diz para ele, minha prata, meu ouro, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A primeira podia ter toda a suntuosidade, todo o ouro, toda a pompa. Mas aquela casa podia ser simples, mas a coisa mais importante que havia na segunda casa era a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Mais do que a fama, mais do que o reconhecimento, mais do que as outras estão pensando. Nós temos que nos preocupar com o que ele está pensando, com o que ele está enxergando. Porque o que prevalece, o que importa, não é o que eu penso, não é o que você pensa a meu respeito. O mais importante é o que Deus pensa a meu respeito. No livro de Josué, no capítulo 1, ele diz o seguinte, não coloca, Jorge, só... No livro de Josué 1, ele diz, no versículo 5, é como se Jeremias dissesse para ele assim, tu nunca errou, tu errou agora, tu escolheu um cara que não sabe falar. Aí ele diz, Jeremias, eu não erro. Eu te escolhi mesmo antes mesmo de você ser gerado, e antes mesmo de você nascer, a sua mãe vir dar à luz, eu te chamei, eu te separei, eu te escolhi como profeta entre as nações. Ou seja, ele está dizendo, não me importa a tua opinião. Deus fala com Ananias e diz, Ananias, vai na casa, na rua direita, na casa de Judas, e ora por Saulo. Aí ele falou, que? Saulo. Não. Mas ele quer ensinar a Deus. Ele diz assim, nós estamos falando do mesmo Saulo. O Saulo que perseguiu, o Saulo que incitou a morte de Estevão, o Saulo que maltratou o teu povo, esse Saulo não serve. Aí o Senhor diz assim, não serve para ti. Mas para mim ele é vaso escolhido, importante que ele sofra pelo meu evangelho. Deus não precisa da minha opinião, nem da opinião dos outros, a respeito da opinião dele ao nosso respeito. E é isso que deve ser valorizado e reconhecido. O que Deus está pensando? O que Deus está observando a respeito daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, a respeito das nossas atitudes, a respeito das nossas escolhas, o que Ele pensa? Então Ele diz assim, ei, quando entenderes que o mais importante é a minha presença, você entra dentro do quarto ou do aposento, porque é interessante quando algumas traduções falam quarto, outras traduções falam aposento. Eu fico com o quarto, porque eu preciso separar em 2 pontos. O versículo 6, sobre o que diz respeito a quarto e o que diz respeito a segredo. Coloca para mim o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a porta da tua porta, orará o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará diante dos homens. Deixa eu fazer uma ênfase aqui para a primeira parte, do que seria o quarto. Quarto fala de intimidade. Vira para a pessoa que está ao seu lado, diga quarto. Fala de intimidade. Isso que eu vou falar agora, em um casamento, olha para mim, redobra sua atenção. Num casamento, na celebração de um casamento, nós temos os convidados, nós temos a testemunha, nós temos o padre, nós temos o pastor, nós temos ali toda a receptividade, a decoração, a alimentação, e tudo é muito bonito. E o mais interessante, deixa eu falar a respeito do louvor, deixa eu aproveitar esse momento para falar a respeito do louvor. Você sabia que a marcha nupcial, escute, a marcha nupcial, ela tem o propósito de chamar a atenção do noivo para a noiva? Você sabia disso? A marcha nupcial, ela foi criada com o propósito de
chegou a noiva, ela está entrando. Ela dá um foco exclusivamente para a noiva. É interessante de porque o Senhor ele trata o casamento como uma instituição abençoada, porque ela revela o relacionamento de Jesus e a igreja, do noivo e da noiva. Então, todas as vezes, como nós nos colocamos neste lugar para estar adorando o Senhor, a Deus e a sua santidade, quando você abre a tua boca para louvar, seja aqui em cima, ou seja ali embaixo, você está dizendo, ei, a tua noiva está aqui, ela veio te adorar, ela veio te encontrar contigo, ela veio receber a tua presença, e não consigo mais esperar sem poder te ver. É isso. A sua e a minha adoração tem um propósito de chamar a atenção do noivo e dizer, ei, eu estou aqui. É imprescindível a tua presença. É importante para mim aquilo que a tua presença pode causar dentro de mim. E o foco da noiva não está nos convidados. O foco da noiva não está quem está do lado. O foco da noiva está olhado, voltado somente para o noivo. E aí eu aprendo mais ainda que importante, a coisa mais importante nesse lugar é a presença dele. Então não me importa quem está do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Eu vou levantar o meu lado para ficar, levantar por lá. Aleluia, porque só ele é o meu foco nesse lugar. É para ele que eu estou, é para ele que eu amo, é para ele que eu adoro. O mais importante nesse lugar não é o pastor Márcio, não é o pastor Bega, não é os pastores que compõem esse ministério, não. A mais importante nesse lugar é a presença dele. Eu escute uma coisa, eu não preciso de muita palavra para ouvir e entender aquilo que ele quer fazer. A Bíblia diz que o centurião chega e diz para ele, Jesus, menino, leva até a tua casa porque eu quero orar para o teu servo. Ele diz, epa, eu reconheço a tua autoridade. E por reconhecer a tua autoridade, uma palavra tua é autossuficiente para mudar a minha história. Deus não precisa muito falar, uma palavra é autossuficiente para mudar a história de alguém. Então não importa se alguém que veio falar que é alguém culto, alguém inteligente, alguém que pode, alguém que tem capacidade, ou alguém simples, que não sabe nem falar direito. Mas o mais importante é ele resplandecer aquele que merece a honra e glória nesse lugar. Chama atenção para a noiva. E o mais interessante, quando nós falamos do quarto, é esse entendimento. Eu pergunto para você, para a celebração da intimidade, dentro do quarto, os convidados podem entrar lá dentro? Ei! É a intimidade do noivo e a noiva. As testemunhas podem entrar lá dentro? O pastor cheio da unção pode entrar lá dentro? Então você começa a entender que quando ele manda você entrar no quarto, o que se estabelece no quarto precisa ficar no quarto, o que ele se revela no quarto não precisa, é para minha edificação, é para minha, na verdade, para minha reconhecimento, é para o meu crescimento, é para minha edificação espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz assim, eu conheci um homem, não sei se na carne, não sei se no sangue, subiu ao terceiro céu, não sei se no corpo, não sei no espírito, mas viu coisas inefáveis que era indigna do homem ouvir e ver. E aí eu fiquei pensando, Deus, por que ele fala conheci um homem? Era ele. Por que eu conheci um homem? Porque se ele dissesse que era ele, ia bater curiosidade para o que tu viu? Ei, quem viu foi outro. O que tu ouviu? Eu quero dizer, o que acontece no quarto precisa ficar no quarto. Porque é no quarto que se estreita essa intimidade, essa revelação. E tem coisas que o Senhor quer revelar somente para você. Tem coisas que o Senhor quer se revelar, quer se mostrar somente para que você tenha entendimento. Porque a multiforme graça de Deus, eu falo aqui e repito sempre, a multiforme graça de Deus, ela se dá em níveis espirituais. E quanto maior for o teu nível de entendimento, maior é o teu relacionamento com Ele, amém? Quanto maior é o nível de conhecimento, de revelação que Ele passa para você, maior é a intimidade, maior é a unção, maior é o poder, maior é a glória sendo vista sobre a tua vida, amém? O quarto não só para celebrar a intimidade, mas para trazer a revelação do propósito da minha existência na terra.
Essa é a ideia do quarto. Ah, pastor, tem que ser só o quarto? Não, você pode transformar qualquer cômodo da tua casa num ambiente onde você possa estar só entre você e ele. Num quarto de intimidade, num ambiente de intimidade, num aposento de intimidade. A gente até ouviu e viu aquele filme Quarto de Guerra. É o lugar onde você se deleita, é o lugar onde você aprende, é o lugar onde você se prepara para as guerras, para as batalhas espirituais, é o quarto. É o lugar onde você se desnuda e revela verdadeiramente quem você é. É o lugar onde você pode dizer, Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou falho, e você começa a falar quem você é. Ele já te conhece, mas todavia Ele quer que você compreenda que todas as áreas da nossa vida, elas precisam sim de serem completadas, restauradas, curadas. Daí a importância de entrar no quarto com o entendimento do que Ele representa para mim. Porque se você entrar no quarto, querido, simples e tão somente aquilo que Ele pode fazer para você, simplesmente, vou te dizer uma coisa, você vai passar 5 minutos orando, sei que isso não te dê sono. Mas quando você entra num quarto, no âmbito, no ambiente onde você prepara para falar o quanto Ele é importante e o que Ele representa para você, certamente o teu quarto vai mudar. Certamente Ele vai entender, e aí Ele olha, por isso que Ele diz aquele que está em secreto e vê o que está em secreto, Ele olha para a intenção do seu coração. Ele sabe como você está falando, eu te amo, falar. Se nós encontrarmos uma pessoa alcoolizada, bêbada, caída, e perguntar se ama a Deus, ele vai dizer que ama. Qualquer um vai falar de ama. Qualquer um vai falar de reino. Ah, eu amo o reino, eu vivo o reino. Mas são as nossas ações, as nossas atitudes que declaram para Deus verdadeiramente o que somos, o que temos e o que oferecemos para Ele. Escute, porque agora nós vamos entrar em algo bem importante. Você entendeu o que representa o quarto? O quarto onde você expressa a importância dele para você. É no quarto que você expressa e abre o coração e diz verdadeiramente quem você é. Jesus, quando chegou alguém, diz assim, Senhor, eu trouxe os teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, porque tem tentado matá-lo. Levou os teus discípulos e nada pôde fazer. Ele disse, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. E ele disse, você crê, porque tudo é possível que crê. E aquele homem tão sensato no que ele diz assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele estava expondo realmente o que ele era. Ele disse assim, eu creio que tu podes fazer, mas tu depender da minha fé para realizar isso, não vai acontecer nada. Era um entendimento de dizer assim, eu creio que tu podes, mas eu sou tão falho. Meu relacionamento contigo é tão pequeno para que eu possa depositar em ti uma confiança inabalável daquilo que tu és e daquilo que tu pode fazer. Porque é isso que o relacionamento com Deus nos traz. É uma confiança, é uma conexão, é algo maior do que se imagina. Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé é o fim e o fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se vê. É interessante sobre isso, eu já falei sobre isso, que a fé ela é uma porta para o sobrenatural. Mas ela não é o tudo. Porque se você espera, você cria expectativa. E se você cria expectativa, você pode se frustrar. Porque o que você está esperando, está buscando, não é aquilo que Deus tem preparado. Daí a gente se frustra com o homem, daí a gente se frustra com Deus, porque você depositou uma fé naquilo que você, na expectativa, daquilo que você esperava, e não daquilo que o teu relacionamento com Deus gerou em conexão de que aquilo que Ele fizer vai ser bom para ti, independente do que seja agradável ou não agradável aos teus ouvidos. Porque se Ele fizer o que você está buscando, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o que nós valorizamos não é aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele tem para nós.
independente do propósito dele, independente da circunstância. E aí, irmãos, eu aprendo algo sobrenatural a respeito disso. Primeira parte é como eu entro no quarto. A intenção de entrar no quarto. A intenção do que eu vou fazer no quarto. A intenção do que eu espero dentro do quarto. E para Deus o que vale é aquele que ele vê. Aquele que está em secreto, ele verá o que está em secreto. É o que está em secreto no teu coração. É o que está em secreto naquilo que você busca. Qual é a intenção do que você busca? É isso que ele está falando aqui. Ele vê o que está em secreto. Ele vê qual é a real intenção. E aí a gente entra em algo num nível agora de entendimento e mais aprofundamento, mais complexo. Escute isso e eu vou provar biblicamente. Ele diz, aquele que está em secreto. Eu até anotei aqui, escute a palavra secreto, no grego, kupaios, que diz escondido. No aramaico é satar, que significa oculto ou lugar inacessível. No hebraico, que é muito parecido com o aramaico, é o que nós temos hoje, seria citar. É só a pronúncia que muda. O hebraico fala lugar inacessível. Então, quando ele está dizendo aqui, escute, é um entendimento. Você entra no quarto com um propósito. Você entra no quarto com o entendimento de que a presença dele é a coisa mais importante que você precisa. E aí ele está dizendo, escute algo que ele está dizendo agora, ele diz, o Deus que está em secreto, sabe o que ele está falando? O Deus que está num lugar inacessível. Num lugar oculto. E existem algumas versões que falam o Deus que está em oculto. O Deus que está num lugar inacessível. Onde eu não posso entrar de qualquer jeito. Quem está entendendo essa parte aí? O secreto, ele está dizendo, eu estou num lugar inacessível. Eu entendo qual é a tua intenção dentro do quarto. Mas eu estou num lugar inacessível. Um lugar que não se pode entrar com hipocrisia. Um lugar que não se pode entrar com duplicidade. Um lugar que não se pode entrar de qualquer jeito. Um lugar que não se tem acesso somente com deleites pessoais. Na busca de deleites pessoais. Você precisa estar em alinhamento com aquilo que ele está, com o que ele busca, com o que ele olha, com aquilo que ele prioriza no céu. Então não dá para você buscar nesse lugar inacessível, é o que está escrito aqui, irmão. Deixa eu falar sobre a respeito disso. Capítulo 11. Lucas 11. Versículo 1. Deixa eu falar algo para vocês. Eu preciso corroborar com a palavra para você entender. Nós estamos numa linha de entendimento, tá? Uma linha de raciocínio para nós chegarmos ao comum. Isso aqui, irmãos, não é somente uma palavra que venha trazer, que venha alegrar o coração, mas é uma palavra que traz um entendimento, um nível espiritual, a profundidade. Então eu tenho que tratá-la também como se fosse um estudo, uma conferência bíblica, para que você entenda, para que você aprenda a orar, para que você entenda qual é o teu posicionamento em relação a este relacionamento que você diz que tem com Deus. Para você não ficar perdendo tempo, porque senão Deus vai olhar para você e vai te chamar de hipócrita. Porque todas as vezes que você não está nesse mesmo nível de alinhamento com Ele, Ele vai olhar para você e dizer assim, não sejais como os hipócritas. Aqueles que querem o holofote, aqueles que valorizam mais aquilo que eu posso dar. Disse o Senhor, Pedro disse para o Senhor, ei, tu trouxe uma palavra muito dura. Por isso as pessoas foram embora. E o Senhor disse assim, elas estavam aqui pelo aquilo que eu poderia dar. Mas se vocês quiserem ir, pode ir embora também. E aí ele disse, para onde nós iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna?
é o que Ele libera na minha vida, que precisa provocar algo mais poderoso e glorioso do que aquilo que Ele pode estabelecer na vida palpável, na vida, nos nossos estereótipos, na vida física. Olha o que ele diz aqui, ó. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Deixa eu falar uma coisa para você. O que ele está falando aqui é o que nós estamos tratando aqui, sobre o lugar secreto. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, que quando tu começa a orar, tu consegue com facilidade entrar num lugar inacessível. Então, nos ensina a entrar neste lugar. Ele não está falando de orar por simplesmente orar. Até mesmo porque o judeu, quando ele completa 12 anos de idade, ele precisa fazer o Bar Mitzvah, que significa filho da lei, ou filho do mandamento. E isso também é para a menina. Escute o que eu vou falar agora. O menino com 13 anos e a menina com 12 anos. Para ela é Bat Mitzvah, ou seja, filha da lei ou filha do mandamento. Então, uma criança, até os 12 anos, 13 anos, eles são preparadas, tanto para atingir a maioridade espiritual ou religiosa, em termos de conhecimento do que Deus representa para o judeu. Ele é preparado até os 12 anos para cumprir esse entendimento, para viver esse entendimento. E quando ele chega lá, uma das coisas mais importantes, escute, uma das coisas mais importantes do Bar Mitzvah é como ele vai se relacionar com Deus. São divididos em 3 fases. A oração, a conexão dele com Deus. A forma como ele ora ou fala com Deus diz respeito do que ele entende em relação a Deus e ele. Segunda coisa do Bar Mitzvah, ele precisa ter 90% a 80%, escute, de conhecimento e entendimento a respeito da Torá. Ele precisa, a terceira fase é saber 10 leis, mas não somente recitar as 10 leis do Talmud, mas ter o entendimento perfeito do que representa essa lei. Os mais que se destacam, a definição, aquele que consegue interpretar as 10 leis com mais clareza, com mais firmeza, com mais entendimento, são separados para se tornarem doutores na lei. São separados para andar com um escriba, com alguém, com um grande conhecedor da Bíblia, e isso acontece até os dias de hoje. São separados para que eles possam realmente lá na frente se tornar um sacerdote, se tornar um rabino, se tornar alguém, um grande doutor da lei. E eles são conhecidos como os Talmudim, aqueles que vivem em conhecimentos com o Talmud. Aí eu pergunto para você, se uma criança com 12 anos é preparada, levada a ter entendimento do que é relacionar com Deus, o que faz esse homem aqui? Que é um discípulo pedindo para o Senhor orar. Ele não está falando de uma simples oração. Ele não está falando de um entendimento do que representa Deus para eles, não. Ele está falando, nos ensina a entrar num lugar inacessível. Nos ensina a poder ter a facilidade de criar isso. Eles entendem que o quarto representa a intimidade, eles entendem isso, mas eles entendem que o Senhor está no lugar inacessível, então precisa de algo para que eles possam romper isso e estar no lugar inacessível. Jesus, então, quando vocês forem orar, olha aí, como João também ensinou aos seus discípulos, versículo 2. Vai comigo, Jorge. E ele diz, quando orar, dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja... Não é o mesmo? Versículo... Passa aí um pouco, eu vou voltar depois. Entra para mim no versículo 8 e 9. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. É de extrema importância esse entendimento. A gente entra em algo profundo agora. O que eles estão pedindo é nos ensina a entrar neste lugar inacessível. Nós queremos ter um relacionamento de mais intimidade, não um relacionamento superficial. E aí ele fala isso aqui, ó. Versículo 9, perdão. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui está, irmãos, os 3 níveis para entrar no lugar inacessível. Anote aí. Os 3 níveis para entrar no lugar inacessível: pedir, buscar e bater. Mas é pedir o quê, pastor? Que a gente abre a boca e pede tanta coisa. Livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis. Pode colocar, Jorge, para mim, depois você volta aí de novo. Tiago 4, 3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar, para usar os seus próprios deleites. Você entrar na câmara, no quarto, no ato da intimidade, para somente em oração pedir para gastar nos seus próprios deleites, querido, ele está dizendo que não é uma oração que não será respondida. Pastor Márcio, então o que eu posso pedir? Volta para mim. Já colocou, né? Não recebeis porque pedi mal, não gastava os próprios deleites. Volta de novo para mim. No livro de Lucas, no capítulo 11, escute o seguinte: o que nós vamos buscar? O que nós vamos pedir? São 3 níveis. O que eu peço? Versículo 11, capítulo 11, versículo 11, versículo 13, por favor. Olha o que eu peço. Olha o que eu devo pedir. Qual pai que dentre vós, se quer um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é? Qual também aquele que pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Outro, Jorge. Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13. Pois se vós sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Escute, o que eu peço no primeiro nível é ter, através de Deus, um relacionamento, ou melhor, uma comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso pedir a comunhão. E aí olha o que ele fala, eu vou repetir de novo, no Lucas 11, 5 e 8. Vamos ler o seguinte? 5 e 8. Diz-lhe também, qual dentre vós, isso é um capítulo só, do capítulo 11, irmãos. Diz-lhe também nós, qual dentre vós terá um amigo que se for procurar à meia-noite, lhe disser, amigo, me empresta 3 pães, volta lá, vai lá. Digo-vos que ainda que não levante por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, lhe dará tudo aquilo que lhe houver necessário. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo de como que deve ser a nossa busca pelo Espírito Santo. Tem que ser com persistência. Ele está dizendo uma parábola aqui de um homem que foi visitado à meia-noite por um amigo estrangeiro que veio, só que ele chegou lá, ele não tinha que dar de comer para esse amigo. E ele disse, não posso deixar, dizer para ele, você não vai ter guarida, eu dar guarida sem ter alimento. Então ele procura um outro amigo e diz assim, amigo, por favor, me empresta 3 pães, porque chegou um amigo novo, um amigo meu aqui em casa, e eu não posso dispensá-lo sem ter alimento, ou comer guarida sem ter alimento. E ele disse, não, já está muito tarde, meus filhos estão dormindo, eu vou acordá-los, me procura amanhã. Ele disse, não, ele continua batendo, eu preciso levar esse alimento para o meu amigo. E a Bíblia diz que ele então se levanta, abre a porta, por importunação, que está incomodando, ele dá os pães que ele representa, que ele estava pedindo. O que o Senhor está falando nessa parábola, isso está dentro do capítulo 11, ele está dizendo que o Espírito Santo ele precisa ser procurado através de nós, com insistência, com persistência, diligentemente.
Eu preciso não ser somente um lugar de visitação do Espírito Santo, sendo que eu entendo que eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode estar na minha vida somente em alguns momentos. O Espírito Santo precisa estar, aleluia, na nossa vida como um visitante presente, um visitante que tem toda a liberdade de entrar e sair a hora que ele quer. Pastor Márcio, mas por que eu preciso do Espírito Santo? Agora você vai entender. Romanos 8:1. Coloca aí para mim. Romanos 8:1, olha para mim. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E olha a importância de você ter o Espírito Santo na tua vida. Romanos capítulo, não precisa guardar, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Então você lê. 26 e 27. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Por que eu preciso andar com o Espírito Santo? Porque o único que vai fazer eu romper o primeiro nível e ter livre acesso a esse lugar inacessível é o Espírito Santo. E olha o que ele diz aqui. Da mesma maneira também o Espírito nos ajudará em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercederá por nós com gemidos inexpressíveis. O Espírito Santo, ele tem a função na nossa vida de romper aquilo que a gente não consegue romper. De atravessar aquilo que a gente não consegue atravessar. Quem está entendendo? O Espírito Santo precisa estar na minha vida para conseguir romper o natural para passar no sobrenatural. É com a gente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá a unção para colocar as mãos no natural de uma pessoa e ela ser curada. É o Espírito Santo que me dá a unção necessária para romper o natural e avançar o sobrenatural, para viver coisas indescritíveis, maravilhas. É o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que com ousadia nós manifestamos Jesus. E é aqui que eu aprendo que para romper esse sobrenatural é o Espírito Santo que ele vem com o papel de me ensinar a orar como convém. Porque senão eu vou continuar orando e pedindo aquilo que me agrada, aquilo que eu quero, aquilo que deleita a minha carne. Por isso que eu falei, nenhuma condenação para cristão em Cristo Jesus, não anda segundo a carne. Quando você anda segundo a carne, quando o teu andar é pautado pela tua carne, a tua companhia, a tua carne, você só vai buscar aquilo que te interessa. Aquilo que te satisfaz. Aquilo que interessa a tua carne. E fica frustrado, de becinho, porque Deus não dá aquilo que você quer. Abandona na fé porque as coisas não aconteceram como você queria. E aí a gente começa a criar expectativas em homem que também não pode fazer nada por nós. Então você atribui o teu erro, a tua falha e direciona a alguém como justificativa daquilo que você está se ausentando, daquilo que você está se abstendo, daquilo que você está saindo fora. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nas pessoas, em Deus, no pastor, em pessoas dizendo que aquilo, e não reconhecer que quem precisa da mudança sou eu. Eu não quero que você saia alegre com o pregador, eu quero que você saia triste com você mesmo. Mas que você saia daqui nesse lugar dizendo, eu preciso de mudança. Não é meu marido. Eu preciso mudar na minha esposa. Eu preciso mudar no meu pastor. Eu preciso mudar no meu grupo de ovelhas. Eu preciso mudar. É ele. Reconhecer isso é atribuir ao Espírito Santo a força, a condição necessária de nos levar a romper com a nossa naturalidade, com a nossa carnalidade e começar a viver no mundo espiritual. Então, quando nós entramos dentro do quarto, a intenção é o que é mais importante para nós. O que nós estamos valorizando? Quais são as guerras que nós estamos combatendo? E às vezes a gente está combatendo contra o próprio Deus. É por isso que ele disse, dura coisa é combater contra mim. Vai perder. Vai cair do cavalo. Foi o que ele falou para Saulo. Sabe por que algumas coisas não estão desconexas e fora do lugar? Porque tua oração está pautada naquilo que você quer, para satisfação pessoal. E não para aquilo que Deus quer como propósito na tua vida.
E é o Espírito Santo que tem essa capacidade de nos fazer romper o primeiro nível. Eu vou parar no segundo nível e vou falar no terceiro nível, que também já dá tempo. E nós paramos aqui e damos continuidade lá na frente, próximo domingo. Então eu aprendo uma coisa muito importante. Primeiro nível, o Espírito Santo vai me levar a passar. Pedir como convém, ou o que convém, para que eu possa entrar num lugar inacessível. O segundo nível para romper junto com o Espírito Santo é buscar. E quando ele usa esse termo, ele não fala procurar. Procurar quando você não sabe onde está. Quando você busca, você sabe onde está. É o que a gente entra no quarto. A gente sabe onde está. Quando eu crio um ambiente de intimidade, eu sei onde está. Quando eu faço de meu culto, esse lugar é um ambiente de intimidade, eu posso fazer um ambiente de intimidade. Porque eu sei onde ele está. Quando você vai buscar seu filho no colégio, porque você sabe onde ele está. É por isso que quando o Senhor diz assim, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Sabe o que Jeremias fala no capítulo 29, no versículo 13? Coloca para mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o teu coração. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando me achareis, quando buscares de todo o teu coração. Quem sabe me dizer o que é buscar com todo o coração? Sabe dizer? O que é buscar? E eu quero encerrar no buscar, porque quando você passa o primeiro nível, quando você avança para o segundo nível, que é buscar, porque sabe onde encontrar, porque sabe como buscar, você automaticamente entra no terceiro nível, que é só bater na porta e ele vai abrir. Por isso que ele diz, pedi, buscar, batei e abrir-se-vos-á. É esse sentido que esses versículos têm. São 3 níveis para entrar no lugar inacessível. Buscar o Senhor com todo o coração é você entender que ele precisa ser a prioridade na sua vida. Prioridade. O escriba chega até Jesus e diz assim, Jesus, o conhecedor da lei, qual é o primeiro mandamento? Jesus, em poucos momentos atrás, estava falando em ajudar pessoas, sentar no meio de pessoas, de pecadores, de publicanos. Mas ali na frente, um escriba vem tentar o Senhor e perguntar para ele, ei, qual é o primeiro mandamento? Ele queria dizer que, por que a prioridade dele era pessoas? E não Deus. Aí o Senhor fala, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo teu coração, com a tua mente. Coloca para mim, Jorge. Hoje já está aqui? Coloca para mim Marcos 12, 30. Olha o que é amar Jesus, buscar o Senhor com todo o coração. Amá-lo, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Como é que eu busco o Senhor todo o coração? Quando eu busco, quando Ele tem 100%, sem reserva, quando eu me dou sem reserva, sem limite, a minha mente para Ele. Quando eu dou sem reserva, sem limite, a minha alma para Ele. Quando eu dou sem reserva, sem limite, meu entendimento para Ele. Quando eu dou 100% da minha reserva, sem limite, das minhas forças para Ele. É assim que a gente busca. Pastor, eu não entendi. Então eu vou te falar.
Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça brama. Vem cá, Jô, vem louvar. Assim como a corça brama. Então você pode tocar para ela? Fiquem vocês dois. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quem entendeu? Buscar o Senhor com todo o coração é saber onde encontrá-lo. Mas qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? O salmista vai dizer que a prioridade dele é a necessidade da sua alma. E ele diz assim como a corça ou como um cervo brama pelas correntes da água, minha alma tem sede de ti. Quantas vezes você buscou o Senhor dessa forma? Com todo entendimento, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quantas vezes você diz para ele assim, olha, assim como um cervo não pode viver, passar mais do que 30 dias sem beber uma água, e o seu desespero exala através das suas glândulas sudoríficas ao ponto de despertar o interesse dos seus predadores, ele precisar correr desesperadamente para as águas. A minha alma tem sede, a minha alma tem o mesmo desespero de estar em ti, de mergulhar em ti. Se coloca de pé. Meu pastor, alguém perguntou para dois jovens, ó. Dois jovens perguntaram para um pastor, escute o que eu vou falar agora, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Dois jovens perguntaram para um pastor como ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai ser, então, esse intercessor, esse mediador, para nos levar até lugares inacessíveis. Romper o sobrenatural. Nos levar à perfeita compreensão, ao perfeito entendimento do que Deus representa para mim. Livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, ele diz que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que sejais como todos os santos, que possam compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, a fim de que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A única forma de trazer e entranhar o Senhor, escute, dentro de mim é através do Espírito Santo de Deus. E quando ele estiver entranhado dentro de mim, o que eu vou procurar no ambiente da intimidade é a presença dele. Quando ele estiver entranhado dentro de mim, no meu âmago, o que eu desejo, a minha prioridade é a presença dele na minha vida. Quando ele estiver entranhado dentro de mim, o Espírito Santo me fará compreender qual seja a altura, o comprimento, a profundidade do amor dele para mim, que excede todo entendimento. E isso me levará a estar cheio de toda a plenitude de Deus. Então os dois jovens, quando eles entendem, eles ouvem isso, eles perguntam para o pastor, pastor, como é que eu faço para ser cheio de Deus? O pastor dá um crivo para ele. Como é que chama ali? Só a peneira para ele. Olha para mim, olha para mim. E eles passam ali, os dois jovens passam ali, peneirando. Eles dizem assim, ó, quando vocês encherem essa peneira de água, vocês entenderão o que é ser cheio do Espírito Santo. E eles vão com a peneira ali para dentro do mar e fica tentando encher aquela peneira. Tentando encher aquela peneira. Depois de 3 horas tentando, um cansa, ele já fica aí, vê se tu consegue encher essa peneira de água. E passou a tarde inteira, meu pastor, e aí o pastor olha e vê como é que está lá, esses dois rapazes. Como vê, você tem um. Tentando com a peneira levantar a água. Porque ele queria ser cheio do Espírito Santo. Escute. O pastor chega e diz assim, pastor, eu estou até agora. É 6 horas que eu estou aqui. E eu ainda não consegui encher essa peneira.
Então eu não conseguirei ser cheio do Espírito Santo, saber como ser cheio do Espírito Santo. Ele disse assim: do jeito que você está fazendo, você nunca vai saber. Levante a peneira na sua mão. Ele levantou a peneira. E disse: Senhor, diga para ele: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Assim como essa peneira vai estar cheia de água. Ele disse: agora desça e coloque essa peneira e mergulhe ela na água. Quando ele mergulhou na água, ele disse: o que você vê? Eu vejo uma peneira cheia de água. O segredo para ser cheio do Espírito Santo é mergulhar no oceano do Espírito. O segredo de você ser cheio da unção, o segredo de você poder, de ter a presença do Espírito Santo para romper o sobrenatural, para chegar no lugar inacessível, é como você está tratando a sua vida em relação ao Espírito Santo. A grande verdade, irmãos, que o grande segredo, escute, de você ser cheio do Espírito Santo de Deus, só existe um: é mergulhar no oceano, é entrar no oceano de cabeça, é mergulhar no Espírito Santo de cabeça e dizer assim: eu quero ser um contigo, eu quero ser cheio contigo, eu quero que cada átomo, eu quero que cada partícula, eu quero que meu DNA seja cheio do teu Espírito. Eu quero que meus olhos sejam cheios do teu Espírito. Eu quero que a minha boca seja cheia do teu Espírito. Eu quero que as minhas mãos sejam cheias do teu Espírito. Eu quero que o meu corpo, eu quero que meus pés sejam cheios do teu Espírito. E aí o Espírito Santo diz assim: então vem para as águas. Então mergulha nas águas. Quantos querem romper o sobrenatural e entrar num lugar inacessível? O segredo desta palavra, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. E o convite para a minha alma e para a tua alma hoje é: mergulhe nessa unção. Mergulhe nesse oceano. Porque uma vez que você estiver mergulhado, inserido, uma vez que você estiver nesse ambiente do Espírito Santo, você vai andar com o Espírito Santo. Você vai falar através do Espírito Santo. Você vai olhar através do Espírito Santo. Você vai desejar estar a ter o mesmo desejo que o Espírito Santo. E o desejo do Espírito Santo é voltar para o lugar onde está o Pai. É a presença de Deus. E aí a gente começa a entender que a oração ela flui quando o Espírito Santo está por todos os lados da minha vida. Faz parte de tudo aquilo que eu creio, daquilo que eu entendo, daquilo que eu vivo. O Espírito Santo ele está comigo quando eu deito, o Espírito Santo está comigo quando eu me levanto, o Espírito Santo está quando eu vou à escola, o Espírito Santo está quando eu vou para o trabalho, o Espírito Santo está naquilo que eu estou fazendo, e nada pode mudar essa conexão, essa comunhão do Espírito. E aí, onde eu estiver, seja no carro, eu transformo no quarto da intimidade. Eu já falei isso quando eu comecei, eu estava dirigindo indo para Chapecó. E quem sabe qual é aquela estrada cheia de Chapecó, cheia de curva? Eu estava dirigindo ali e de repente eu comecei a louvar e eu fui inundado pelo Espírito de Deus. Ele visitou aquele quarto e me levou para um lugar inacessível. Quando pensou que não, eu estava com o olho fechado, chorando, dirigindo. Eu andei 10 quilômetros fazendo curva sem saber como estava dirigindo, porque eu estava tão ligado, conectado. Quando eu passei, eu estava perto de Concórdia. Eu passei quase uma caminhada inteira, andando, com o olho fechado, chorando, falando em línguas. Porque quando você está com o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de onde você está indo. Ele cuida daquilo que você está fazendo. Ele cuida dos céus. Ele cuida da tua história, Ele cuida da tua família, Ele vai cuidando, Ele está dizendo: quando você não tiver força, eu vou gemer com gemidos e me exprimir por causa da tua fraqueza. Eu vou romper o sobrenatural e vou chegar lá diante do Pai e dizer: olha o que Ele está falando, eu tenho que falar. É porque está sofrendo. O que ele está vivendo está sendo muito forte e ele não consegue, então ele começa a interceder a Deus
pela minha vida, pela sua vida. Eu estou dizendo que é o Espírito Santo, aleluia, que nos dará a capacidade de romper o impossível para vivermos aquilo que o Senhor tem criado, preparado como propósito para cada um de nós. Quem entende isso? Sabe o que essa palavra quer trazer para mim, para você nesta noite? Ei, se prepare para algo extraordinário que está para acontecer na sua vida, nesse ministério, pastor. Se prepare para algo extraordinário que o Senhor vai fazer na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu emprego. Se prepare. Se prepare, aleluia, para algo extraordinário, né? Curas espirituais, cura emocional, cura psicológica, porque Ele vai fazer por causa da presença do Espírito Santo. Quando você nem pensar, quando você não acreditar, quando você não esperar, Deus vai entrar naquilo que parece impossível para você, porque o Espírito Santo já entrou ali, já moveu a pousada, já preparou o caminho, já preparou o ambiente, e você tem acesso ao Pai para que a glória dele se manifeste sobre a tua vida. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Quem quer receber isso? Quem quer receber? Eu estou profetizando que haverá um tempo de mudança na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Eu estou profetizando que o Espírito Santo te levará a lugares inacessíveis, ambientes inóspitos, mas você vai chegar cheio da graça, do poder, da unção. Eu estou dizendo que aonde você chegar, a planta do teu pé o Senhor te dará. Eu estou dizendo que aonde você colocar a mão, o seu Espírito Santo vai colocar a mão e o impossível vai acontecer. Eu estou falando que Deus não esqueceu da tua promessa para a sua vida. Eu estou dizendo que o Senhor não esqueceu, aleluia, do propósito que Ele tem com você. A única coisa que está faltando é você entrar, aleluia, no lugar certo, da maneira adequada, com entendimento próprio, com entendimento, aleluia, aprofundado do que Ele representa para você. E aí, através do Espírito Santo, você vai chegar num lugar inacessível, secreto. E a Bíblia diz que aquele que está em secreto também vai olhar para aquilo que está em secreto no teu coração e vai, aleluia, estabelecer, anunciar que Ele é maior na sua vida. Você pode levantar a mão para o céu e dizer: Ele é maior. Ele é maior. Independente da circunstância, Ele é maior. Independente do que eu estou vivendo, é maior. Independente do que você está vivendo, Ele é maior. Independente daquilo que você não entende, das incertezas, Ele é maior. Independente, aleluia, das suas limitações, da tua incapacidade, Ele é maior. Independente do que você acredita ou não acredita, Ele é maior. Eu quero convidar você nesse momento. Levanta a tua mão por cima, para o céu, junto comigo. Vamos entrar num lugar inacessível. Vamos fazer desse ambiente, aleluia, um quarto de adoração, de intimidade. A primeira coisa que você vai pedir para Deus, escute, é isso que Deus está esperando de você, Senhor. Me inunda, me ultrapassa, me faz ser cheio do teu Santo Espírito. É isso que a gente precisa. Porque quando o Espírito Santo for derramado sobre a nossa vida, querido, Ele é muito maior. Ele diz: nós somos maus, nós sabemos da verdade para os nossos filhos. Quanto mais aquele que pede para Ele o Espírito Santo Deus. Se prepare, porque esta manifestação vai fazer você andar em lugares que você nunca pisou, proferir palavras, liberar palavras que vai levar tudo aquilo onde você está, seja seu carro, seja sua família, seja seus filhos. Haverá um tempo onde o Espírito Santo vai te conduzir, vai levar a palavra, vai usar tua boca, vai usar tua mão, vai usar teus olhos para fazer algo sobrenatural acontecer através da sua vida. Quantos querem isso? 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 Agora o Senhor! 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 Agora a sua santidade! Aleluia!
Ele. Adore Ele. Nós fazemos parte de um reino, onde existem simulados de propósito. A nossa oração precisa ser feita em intimidade, reino e propósito. Tudo que é fácil pelo reino. Tudo que eu sou, eu devo a intimidade do meu relacionamento com Ele. E Ele me deu, para Ele espera na face da terra. Oh, aleluia! Se você entende isso, se você entende isso, levanta a presença, embaixo a presença, embaixo a presença. A Bíblia diz, na 5:29 de Jeremias, no versículo 10, ele diz: embaixo a mim, e eis e orareis. Aleluia! Buscar-me-eis e me acharão. Eu vou buscar de todo coração, de todo coração. Sem reservas, sem limites, é que a tua alma se inspira, é que o teu entendimento, aleluia, busca, é que a tua alma busca, é que a tua mente busca, com todas as forças, com todas as forças, com todas as forças. Diga para Ele quanto Ele é importante para você, diga para Ele para trazer sua convicção. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Se manifesta nesse lugar. Vamos receber o teu poder. Senhor, acorda a mim. E nós receberemos poder. E seremos testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, quanto nos confins da terra. Nós reivindicamos esse poder. Nós reivindicamos essa unção. Nós reivindicamos essa manifestação do teu Espírito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
é a glória e é a honra. Obrigado, Pai, por esses momentos elevados na tua presença. O poder é seu, a glória é sua, Senhor Deus. Que tu resplandeça cada vez mais na nossa vida, Pai. Eu te agradeço por tudo que acontece, Pai, nesse lugar. Obrigado pela tua presença real nesse lugar. E toda a igreja diz: amém. E toda a igreja